Glória a Deus, irmãos. Que bom, né? Terça-feira, nós temos o Tadel e estamos aprendendo muito. Amém? E essa palavra tem um pouco a ver com aquilo que nós estamos aprendendo, né? Vida no Espírito. E eu quero hoje ministrar essa palavra, irmãos, sabendo que o desejo de Deus sempre é de nos levar ao mais profundo. Obrigado. Sempre é de nos levar às coisas mais intensas e profundas daquilo que Ele quer para nós. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia então em Marcos capítulo 8, verso de 31 ao 38. O título é Ser discípulo, o grande desafio. Glória a Deus. Marcos capítulo 8, verso 31. Todos encontraram, irmãos? Amém? Da forma que você está mesmo, vamos ler então até o verso 38. Marcos capítulo 8, verso 31. Assim diz a palavra de Deus. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Para que você vai fazer isso, Jesus, né? Faça isso. Verso 33. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, como ela é rica, como ela é poderosa para agir, para fazer, Senhor. Que através desta palavra, Senhor, o Senhor traga em nós vida, mudança, transformação, renovação da nossa mente, Senhor. Ó Deus, que através desta palavra, Senhor, gera em nós fé, gera em nós, ó Deus, decisões, ó Deus, mudança de todas as coisas que nós precisamos de mudar, Pai, para viver aquilo que o Senhor quer para nós, para viver a plenitude de tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Cerca este lugar com a tua presença, com os teus anjos, Senhor, e que o inimigo, as setas, as preocupações, as lutas ficam totalmente distantes de nós agora, Senhor, e que possamos ter, ó Deus, todo o desejo pela tua palavra agora, fome pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, né, irmãos? Muito bom podermos aqui estar diante de mais uma vez da palavra de Deus.
Interessante que quando os Estados Unidos foram ter o início do seu país, eles abriram a palavra de Deus, né? E a gente sabe que ao longo dos anos, do tempo, o povo se desviaram. E eu estava comentando com meu irmão na festa de aniversário da sua filha, aliás, com meu outro irmão, o Márcio. E ele dizendo, olha, todas as vezes que o povo de Israel, agora voltando isso para nós também como povo de Deus, se desvia do propósito, há escravidão, há lutas, há dificuldades. A gente vê muito isso na Bíblia, né? O povo se desvia, Deus decide levá-los para a Babilônia. O povo desvia do propósito de Deus, Deus mantém eles presos no Egito, né? Então, meus irmãos, nós precisamos mais do que nunca, né? Como nessa última geração, possivelmente nós estamos vivendo, nos agarrar mais profundamente nesse Deus, né? Mais e mais profundo nesse Deus precioso. E hoje nós temos essa palavra, ser discípulo, grande desafio. Só que eu quero fazer uma pergunta inicial para você. Quem é Jesus para você? Quem é o Senhor na sua vida? Ele é apenas um grande homem que passou pela terra, deixou algumas palavras lindas e bonitas para serem seguidas, ou Ele é um Senhor totalmente da sua vida? Senhor, Rei, Mestre da sua vida? Ou Ele é apenas uma pessoa qualquer, comum, que eu me admiro, eu me sinto bem quando eu falo de Cristo, é tão bom, maravilhoso, tem um fluir, tem algo tão gostoso? Ou Ele é mais além, ou Ele é mais profundo para você? Porque para ser discípulo do Senhor, nós precisamos de ir mais além. Pastor, salvação não é só crer? É, só crer. Eu creio, confesso com a minha boca, creio no coração, eu sou salvo. O Senhor escreve meu nome no livro da vida. Mas será que nós vamos nos contentar só com isso? Apenas isso? Que já é muito, é lógico. E sabendo que Deus tem muito mais para nós. Deus tem coisas insondáveis, profundas, para nós podermos viver aqui na terra de uma maneira totalmente contrária daquilo que a gente pensa ou o mundo nos oferece. Nós precisamos de vasculhar, nós precisamos de cavucar mais fundo, né? Nós precisamos de, como um tesouro, que você procura e você sabe que existe algo maior lá no fundo, e você não sossega. Quanto tempo que você deseja de ir até nesse tesouro profundo, você vai, né? Você vai e você se esforça, você luta com todas as suas forças até encontrar. Para ser discípulo, muitas das vezes nós precisamos de fazer isso, irmãos. Amém? Então Marcos 8:31 fala, Jesus dá uma palavra totalmente poderosa para aqueles discípulos, para aquelas multidões, para aquele povo. Ele não engana, ele não coloca aquilo que ele deseja, aquilo que é o caminho de Deus. Ele não coloca aquilo debaixo de um tapete e vai revelando aos poucos, assim, devagarzinho, porque senão as pessoas não vão me acompanhar, as pessoas não vão andar segundo aquilo que eu estou ensinando. Não, Jesus já declara de uma vez, dentro desse versículo, dentro desse texto aqui, Jesus já, né, ele se abre completamente ao povo, aos seus discípulos, que para seguir ele e para ser discípulo, eu preciso de muito mais do que eu imagino, muito mais que a minha mente consegue entender. Eu preciso de mais além, né? E muitas das vezes nós precisamos de chegar diante de Jesus com toda transparência também e reconhecer quem Ele é. Compensa a gente viver realmente uma vida tão difícil, lutas para esse Jesus? Porque muitos lá fora estão pensando assim, eu acho que não compensa.
Eu acho que, não sei, fica naquela dúvida, né? Mas uma das coisas que Jesus mais quer, irmãos, é nos deixar transparente para nós, que ao seguir Ele, nós vamos ter uma vida realmente vitoriosa, de unção, de autoridade em todas as coisas que nós vamos fazer, né? Mas isso tem um preço muito alto que nós precisamos de pagar. Ele não deixou isso aqui para o final, ele já foi logo declarando, dizendo. Tanto é que Pedro, no início aqui, já foi repreendendo ele. Senhor, não é assim, não vai tão fundo, não vai tão profundo. Mas Jesus queria ir muito fundo, muito além. Porque eram vidas, era a humanidade que estava em jogo. E ele foi até o fim. Não retrocedeu. Foi e viveu uma vida de cruz. Uma cruz que só Ele pôde carregar por nós. Só Ele pôde crucificar por nós. Para os religiosos da época, um perigoso enganador. Para o povo indiferente, um guia religioso. Às vezes muitos até hoje pensam isso, né? Jesus é um grande enganador. Mas não é isso tudo que vocês estão dizendo. Ou seja, pegam essa palavra e o fazem como um livro qualquer, como uma escritura que homens, pecadores, comedores de feijão, escreveram. Muitos dizem por aí, né? Mas porque não experimentaram, irmãos. E aquele que experimenta esse caminho, mas como é poderoso, como leva uma vida realmente de gigantes, de homens vencedores, quando nós experimentamos isso aqui de fato, de verdade. Para um discípulo, para o religioso da época, um perigoso enganador. Para o povo indiferente, um guia religioso. Agora, para o discípulo comprometido, o Messias ungido. O sumo sacerdote que oferece sua vida em sacrifício vicário, substituto, né? E um rei ungido que reinará eternamente sobre os seus súditos. Esse, então, é o pensamento. Não somente pode ser o pensamento, mas tem que ser algo concreto dentro de nós, né? Como algo genuíno que Jesus é. Jesus é tudo isso aqui para nós. Amém? É o nosso sumo sacerdote, é o nosso Messias ungido, é o nosso rei ungido, que reinará eternamente sobre os seus súditos. É tão maravilhoso isso, irmãos. Há uma frase que diz que Deus não impõe, Deus propõe. É uma proposta. Agora, a proposta que Deus oferece, ela é poderosa para aquele que crê, né? Paulo disse isso. É poderoso para quem crê a salvação, a vida de cruz, um caminho apertado, estreito, que nós temos que passar todos os dias. Mas isso é poder que Deus libera para nós. Deus só libera esse poder através de uma vida de cruz. Deus só vai liberar para você uma vida de grandes conquistas quando você passar a viver esta vida de cruz, de sacrifício. Mas é esse sacrifício externo que eu tenho que fazer. Vou andar tantos quilômetros de a pé, de joelho. Não, é o sacrifício lá dentro, de deixarmos realmente Deus trabalhar a nossa alma, o nosso eu. É lá dentro que Deus quer fazer com que a nossa vida se transforme numa vida de cruz. Porque isso vai trazer benefícios para nós, né, irmãos? Isso traz benefícios para nós. Agora é interessante, por que o homem muitas das vezes ele insiste em andar na contramão de tudo isso? Porque é mais fácil, é mais cômodo para a carne. Para a carne. E o resultado é péssimo. Mas quando eu trabalho a vida de cruz, quando eu vivo esse caminho de me tornar um discípulo fiel do Senhor,
ou seja, os resultados são preciosos e maravilhosos para nós. Eu quero falar aqui de alguns elementos que se tornam fundamentais para nós que queremos ser discípulos do Senhor, discípulos verdadeiros, né? Assim como Jesus falou para aquela mulher samaritana, o Pai quer adoradores verdadeiros, não é mesmo? No texto diz, negar-se a si mesmo. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Ou seja, se você quiser acompanhar a Jesus de fato e de verdade, eu tenho que entrar dentro desse princípio aqui. Entende, irmãos? Não tem como mudar isso aqui. Se eu quero me tornar realmente, né? Estou tirando um exemplo aqui do Darlan. Se eu quero realmente me tornar uma pessoa, né, hábil, um atirador de elite, uma pessoa que tem todo o treinamento ali para poder ser de elite da polícia, eu tenho que passar por um treinamento. Não tem como eu pular etapas, irmãos. Não tem como. Eu me lembro do meu sobrinho, que é tenente, lá em Itapuranga. Para ele foi tão fácil, porque ele serviu o exército. E lá ele ficou um tempo maior. Não ficou só aquele ano. Ele enganjou lá e quando foi para poder ir para a polícia, muita coisa já estava fácil para ele. Mas porque houve o treinamento, houve o sacrifício, houve a vida de cruz ali, né, militarmente dizendo. Houve a vida de cruz ali que ele lutou. Então, para nós também nos tornarmos discípulos do Senhor, eu preciso de olhar isso aqui com muita fome dentro de mim, com muito desejo, para que isso se cumpra dentro de mim o tempo todo, todos os dias da minha vida. Isso tem que se cumprir. Eu não posso ficar empurrando com a barriga, eu não posso estar fazendo de qualquer jeito com a minha vida espiritual, porque Deus requer, para que eu seja um grande conquistador, para que eu seja um grande vitorioso e seja um discípulo de verdade, de fato de verdade, eu tenho que colocar isso em prática na minha vida. Porque a palavra de Deus me cobra isso. Não vamos viver só de palavras, mas praticar aquilo que está determinado na palavra. Praticar o que Deus determinou dentro da palavra, né? E aqui, alguns elementos fundamentais. Negar a si mesmo. O mundo diz, seja realizado. Olha o que o mundo diz. Seja realizado. No que diz respeito a negar-se a si mesmo. Seja realizado. Agrade a si mesmo. Pastor, mas eu tenho que me agradar também. Qual que é a forma que você imagina que você tem que ser agradado? Vai depender. Será que Deus aqui está dizendo que para negar a si mesmo você tem que ficar sem tomar banho, sem vestir uma roupa boa, sem ter uma boa alimentação? Será que Deus quer isso? Que você vive fedendo, que você tem inimizades? Não é isso, irmãos. É negar aquilo que a minha alma imagina, que eu tenho que ser maior do que o outro, melhor do que o outro, né? É negar lá dentro de nós o nosso egoísmo, de pensar que tudo de bom tem que ser para mim, o outro é que se vire. Porque quando nós compreendemos essa vida de cruz, nós olhamos para o próximo diferente, nós olhamos para a família diferente, nós temos dentro de nós a misericórdia, assim como Jesus tinha dentro dele. Porque a vida dele, né, se retratava de uma vida de cruz, verdadeiramente. Ele não brincou de vida de cruz. Ele não brincou. Negar a si mesmo, o mundo diz, fuja do sofrimento. Cara, para que você está vivendo isso? Mas mais uma reunião, mais um encontro, fuja dessas coisas. É o que o mundo diz. A vida de cruz, irmãos, exige muito mais de nós, né? Ela faz com que olhamos para o sofrimento de uma forma que aquilo vai mudar o nosso coração, vai moldar a nossa alma, né? Porque aqui Jesus não está fazendo aqui um apelo para o sofrimento como aqueles homens
aquelas pessoas lá do Irã, né? Do Irã lá, aquelas pessoas radicais que ficam pegando aquele chicote ali e se flagelando. Isso não agrada ao coração de Deus. Esse sofrimento que o Senhor está dizendo é aquilo que a sua alma deseja, a sua carne impulsiona e você fala: não, por causa disso eu vou sofrer o dano. Entende, irmãos? É disso que Deus está falando. Mas interpretam mal, a religião interpreta mal tudo aquilo que Jesus veio trazer, né? Os ensinos. A felicidade vem praticar o que Jesus determinou. A felicidade vem quando eu pratico aquilo que Jesus disse. João 13:17, irmãos. Abra a sua Bíblia. Vamos ler esse versículo. João capítulo 13, verso 17. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Por que a minha vida às vezes é um inferno, nada dá certo, é uma luta, é uma tribulação? Porque eu não estou praticando aquilo que a palavra determina. Eu não pratico aquilo que a palavra diz, né? Eu olho para o caminho que Jesus traça para mim, mas eu faço do caminho do Senhor aquilo que eu imaginar na minha cabeça, né? Eu sigo aquilo que é melhor para mim. E nem sempre seguir Jesus é seguir o melhor para mim, irmãos. Vai depender realmente de sacrifício, porque lá na frente é que está o segredo de tudo. É que está a porta que Deus vai abrir. Porque no momento, no início, é luta, é difícil. Você acha que foi fácil para esses apóstolos aqui servir o Senhor, largar tudo? Pedro com aquela ignorância toda, aquele homem carnal que era. João com aquela melancolia toda. Aquelas pessoas viviam realmente fora, né, de órbita. Mas quando encontraram com Jesus, ao aceitar o apelo, ao aceitar, né, o caminho que Jesus ofereceu, para eles foi uma luta, uma dificuldade muito grande. Jesus não esconde essa dificuldade. Jesus não esconde esta cruz que Ele mesmo carregou, porque Ele deu o exemplo. Seria, né, contraditório Jesus falar de cruz se Ele não foi para a cruz, mas Ele foi na cruz. Não é? É isso que é poderoso para nós. Jesus, Ele deu o exemplo fazendo. Assim como está escrito no capítulo 1 de Atos, né? Ele ensinou fazendo. Nós não temos um mestre, nós não temos um Deus, um Senhor que inventa algo na cabeça e manda a gente fazer, não. Ele passa primeiro pelo crivo. Ele passa substituindo-nos na cruz do sofrimento, para que depois nós possamos ter, não na mesma intensidade do sofrimento dele, que nós não iríamos jamais suportar, mas que o sofrimento seria interno, dentro do nosso coração, arrancar aquela alma, né, contaminada, aquela alma que o Diogo está explicando todas as terças-feiras aqui, né? Aquela alma contenciosa, aquela alma que não quer saber das coisas de Deus, não quer passar por essa luta, né? Porque no mundo, irmãos, o mundo diz: olha, quanto a seguir Jesus, siga o que você mesmo achar que você imagina, que você entende, né? Aquilo que ficar melhor para você. Ah, ficou melhor para você, então tá bom para mim. Mas o caminho do Senhor não é isso. É a nossa carne querer dormir, você fala: não, vou orar agora. É eu levantar de manhã, achar que é domingo, ai que beleza, vou tomar meu café. Hoje aconteceu isso comigo, poxa, ai que bom, vou tomar meu café. Aí, bum. Cadê a consagração que nós estamos fazendo, né? Oh, meu Deus. Porque pela carne, tá nem aí, vamos nessa. Então é luta. É na luta que nós vamos vencer. Jesus, passando por todo esse sacrifício da cruz, Ele nos proporcionou vida, irmãos. Então, quando nós passarmos também pela luta, pelas dificuldades, não que amanhã eu já vou procurar uma dificuldade para entrar, não, é interno isso. A minha alma não quer, mas eu vou, porque eu vivo uma vida de sacrifício ao Senhor. Sacrificial também, como o Senhor fez. Nós vamos ver aqui.
né? E já vimos aqui, ó, agora que vocês sabem essas coisas, felizes se a praticarem. Né? Jesus estava falando aqui, e ele deu exemplo, nesse capítulo 13, ele deu exemplo de lavar os pés dos discípulos. Né? Ele deu exemplo na palavra de oferecer a outra face. Mas isso é literalmente? Não, é interno. De eu querer pagar o mal com o mal. Ah, pisou no meu calo, ele vai ver agora o que vai acontecer com ele. Oferecer a face é isso. Não é literalmente você chegar e ter que dar um tapa. Não é isso. Aliás, mandar a pessoa te dar um tapa. Eu vou oferecer a outra face. Não. É você se humilhar diante das situações e falar, olha, eu quero te pedir perdão. Ou eu fiz errado. Isso aconteceu. Isso é vida de cruz, irmãos. Porque senão nós vamos estar fazendo, estaremos andando na contramão daquilo que a palavra ensina. Eu vou perdoar, eu vou pedir perdão, jamais. Ah, foi a que fez. Vida, para ser discípulo, requer tudo isso. Para a salvação, às vezes eu vou estar empurrando com a barriga, enganando, mentindo, né? Mas para ser um verdadeiro discípulo, realmente a cruz tem que ser a minha morada. Eu tenho que morar nela. Tenho que fazer dela realmente algo profundo dentro de mim. No mundo religioso, entre os que se chamam cristãos, o apelo de Jesus tem sido totalmente distorcido. Curas, prosperidades, pare de sofrer, né? A gente vê muito isso. Basta você às vezes ligar a TV nesses canais religiosos aí, você vê esse apelo. Você vai parar de sofrer, acabou o seu problema, chegou aqui e acabou. Tem que acabar mesmo. Nós não podemos viver no sofrimento aqui, uma luta com o filho, com a família, com um problema financeiro. É lógico que isso tem que ser exterminado. Mas a vida de cruz, ela fala lá de dentro de nós. É a nossa alma que, né, fazer como Caim ali, aquela vida almática dele, ele fez foi responder contra Deus. Sou eu pai desse meu irmão? Né? Por quê? Que precisava de ser tratado ali dentro. Pedro foi um homem realmente que experimentou muito isso, né? Foi tratado porque vivia uma vida de alma, de carne, e muitas das vezes estava já no tutano, não era nem carne mais, era tutano, né? O mundo religioso então te mostra isso. Vem que você vai parar de sofrer, dê o seu Isaac, né? Não são mensagens para sermos seguidores verdadeiros de Jesus. Isso aqui não é mensagem. Esse negócio de dar isso, dar aquilo, faça isso, né? A campanha tal. Isso às vezes até auxilia em alguma coisa. Mas para sermos discípulos de fato e de verdade, irmãos, tem muito mais. Isso aqui é fichinha, né? Seguir Jesus como Senhor e Salvador é um desafio que mudará radicalmente a nossa vida. João 13:15, aí dentro do mesmo capítulo, volta um pouquinho. No verso 15 de João 13. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Sabe por que não dá certo? Porque a gente quer fazer um pouquinho diferente do que Jesus fez. Eu não quero fazer da forma que ele fez. Ele já fez. Deixa eu ver se o meu método é melhor. Não vai ser nunca. A mudança está lá dentro, nós temos que mudar lá dentro. O sacrifício, a vida de cruz é lá dentro, né? Aquele que quer ser meu seguidor, aquele que quer me servir, né? Negue a si mesmo. Esse negar a nós mesmos, irmãos, todos os dias é essa luta, todos os dias. Por isso que a palavra aqui está dizendo que é um desafio. Todos os dias nós somos desafiados a viver uma vida de cruz. Todos os dias nós temos que realmente ir para a cruz, porque todos os dias também a nossa carne não vai querer ir. Todos os dias ela vai se debater. Então nós precisamos de, né, todos os dias, negar a nós mesmos e seguir a Jesus da forma que ele disse aqui. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Tem muitas pessoas que, eu lembro dessa frase, eu lembro do pastor Lucas. Tem muitas pessoas que andam com a camiseta, às vezes aquelas camisas estampadas
que Jesus é isso, Jesus é aquilo, poderoso, né? E aí o Lucas uma vez falou isso, nunca mais saiu da minha cabeça. Ele disse o seguinte, que é fácil andar com Jesus no peito, difícil é ter peito para andar com Ele. Difícil é ter peito para andar com Ele. Por isso que em alguns momentos Jesus falou, se vocês tomassem o cálice que eu vou ter que tomar, vocês não queriam nunca estar no meu lugar. Entende, irmãos? É fácil dizer, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Difícil é você dizer, olha, eu tenho peito para andar com o Senhor, eu nego o pecado, eu nego a vida dissoluta, eu quero negar esta vida que o mundo me atrai para as coisas do pecado. Isso é que é difícil a gente fazer, e a gente tem que fazer, é difícil, mas não é impossível, né? Enquanto o mundo e muitas religiões começam com o egoísmo do homem, Jesus exige a autonegação. Lembra dos fariseus, saduceus, escribas, os doutores da lei? Lembra? Aquele egoísmo, aquela coisa assim, não me toque, né? Estou falando e pronto, a última palavra é a minha. Jesus já começa com um tom de pregação que nós temos que negar a nós mesmos, né? Autonegação. As igrejas dos homens hoje aqui no mundo convidam as pessoas para realizar seus sonhos e riqueza, felicidade sentimental, posições de honra, mas a mensagem de Cristo é outra. Ele pede que eu e você negue os seus próprios desejos para fazer a vontade dele. Como isso é difícil, irmãos, amém? Como isso é difícil. Eu largar os meus sonhos. Hoje mesmo eu deparei com um sonho, que há 32 anos atrás eu recebi um não, e para mim era um grande sonho, né? As portas da base aérea de Anápolis estavam abertas lá, né? E depois de 32 anos eu voltei ali, porque em 83 eu fui lá, eu me alistei em Anápolis, depois eu voltei para me fazer os exames médicos. E entramos no ônibus lá na rodoviária, perto ali da rodoviária, tem um centro administrativo ali tinha o escritório deles ali, da base aérea. E ali nós entramos naquele ônibus e fomos lá dentro da base aérea fazer os exames. E lá mesmo, eles falaram assim, olha, fim de linha para você. Você tem uma cicatriz dentro do ouvido. Aqui você tem que estar 100% perfeito. E realmente, quando eu tinha uns 13 anos, um mosquito entrou dentro do meu ouvido, em Padre Bernardo, e nós fomos correr para Brasília, e aí o médico foi lá e tirou. E nele tirar, deve ter riscado alguma coisa lá e ficou uma cicatriz. Eles viram. Mas eu ouço bem? Não, mas não pode. E hoje eu voltei, aquele filme todo voltou novamente. Eu falei, porque Deus não queria, era o sonho de Deus. Porque um dia um pregador disse para mim, olhando para mim, nunca me viu, falou assim, olha, Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Você foi escolhido pelo Senhor. Assim como nós, todos somos escolhidos para servir Ele. Então eu não vi ali como um sonho que eu tive uma derrota, não. Deus me deu a oportunidade de servir o sonho que Ele tinha para mim, né? Entende, irmãos? Então, nós precisamos de entender isso, né? Que viver uma vida de discípulo do Senhor, até os nossos sonhos têm que ser colocados na mão do Senhor. E não, Ele não vai aceitar às vezes os nossos sonhos. Eu quero ser isso. Será que o Senhor vai permitir que eu seja isso? Se o Senhor não permitir, eu quero seguir aquilo que o Senhor quer. O seu sonho para mim é melhor. O seu desejo para mim é melhor, né? Por isso que nós falamos aqui, né? A mensagem de Jesus é outra. Ele pede que eu e você negue os seus próprios desejos, né, sonhos, para fazer a vontade dEle. A vontade dEle. Por isso que Jesus disse, a minha vontade consiste em fazer a vontade do meu Pai. Irmãos, o dia que nós chegarmos realmente totalmente, né, cravado nesse princípio, não tem nada que, entende? Não tem nada que seja ruim para nós. A igreja não é ruim, o encontro não é ruim, a vigília não é ruim, tudo é bom para nós.
Entende? O dia que nós entendermos isso, que o melhor é estar com o Senhor, que o melhor é fazer a vontade de Deus e depois a minha, que se dane o meu momento de tomar banho, eu tomo banho depois, eu durmo depois, eu faço as coisas depois, mas primeiro é o Senhor, primeiro é Deus. Jesus disse, a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade de Deus. Pronto, acabou. Entende? Achei bom quando o pastor voltou e disse que nós temos que orar para começar e não para terminar. É isso que nós temos que fazer mesmo, né? Quantas vezes, eu lembro dessas reuniões, eu lembro da pastora Geni, tadinha, dava aula muito cedo, e o bispo pegava a gente ali até 1h, 1h30, tinha vez de 2h da manhã, a gente está lá reunido, e na obediência, tinha que estar obedecendo. Uma hora nós vamos ministrar essa palavra, princípios de honra. Eu peguei um trechinho do Naor, mas que tremendo, né? Princípios de honra. Então, irmãos, tomar a cruz, o caminho para a vida passa pela morte. Assim como Jesus morreu, né? A vida de cruz é morte. Paulo disse ali em Gálatas 2,19. Abra para nós aí, Gálatas 2, verso 19 e 20. Olha o que está dizendo aí em Gálatas, capítulo 2, 19. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Fale para você mesmo aí agora essa palavra. Diga assim: eu também fui crucificado com Cristo. Assim eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Entende? É isso aqui, irmãos. Não tem como mudar. Não tem como mudar essa lei, esse princípio. Não tem como mudar, né? Eu estou morto. Morto não tem vontade. Você já pensou uma pessoa no caixão falar: ô, me dá um copo d'água aí que está quente aqui hoje? Não é isso? Ele não vai dizer nunca isso. Se falar, põe todo mundo para correr ali do velório, né? Você está morto. Morto não tem desejo, não tem vontade. A vontade agora é de fazer aquilo que o Mestre, que o Senhor quer para a sua vida, né? Que morreu também. Ele passou pela morte também. E nós estamos vendo que, não sei se foi na terça que nós vimos isso, que a semente, se ela não cair, né, na terra ali e não morrer, ela não vai dar fruto. Pastor, por que as coisas não dão certo? Por que eu não tem frutos na minha vida? Porque essa semente que é você, o seu eu, não morreu ainda. Precisa de morrer, irmãos. Precisa de morrer, né? Mateus 10, 25. Basta ao discípulo ser o quê? Como o mestre. Está aqui a receita do sucesso, né? Basta o discípulo ser como o mestre, não é isso? Mateus 10, 25, basta o discípulo ser como seu mestre, e o servo como seu senhor. Se o dono da casa for chamado Beelzebu, também, quanto mais os membros da sua família. Então, tudo isso implica, né? Se ele, Jesus, sendo Jesus, foi interpretado como príncipe dos demônios, Beelzebu, imagina nós, irmãos, vão nos chamar de tudo quanto é nome. Entende? Então, vida de cruz é isso, é ser mal interpretado. Vida de cruz é as pessoas não te entender, mas você está seguindo o caminho correto, certo. É as pessoas abusar, é as pessoas desprezar, é as pessoas não te aceitar como você é em Cristo, mas você vive para agradar o Senhor. Eu não estou aqui para agradar, né, a gregos e troianos, eu estou aqui para agradar a Deus, o Senhor, e para Ele eu faço qualquer coisa. Para Ele, ou seja, Ele está em primeiro lugar na minha vida. Ele tem, né, o primeiro lugar para mim em tudo. Na minha agenda, nos meus sonhos, no meu tempo de descanso, nas minhas férias. Não é? Ele tem que ser tudo isso.
O discípulo é um eterno aprendiz. Ele coloca Deus acima de tudo. Lucas 14, 26, irmãos. O que está dizendo aí? O discípulo coloca Deus acima de tudo. Se alguém vem a mim, olha que lindo isso aqui, irmãos, olha que profundo isso aqui. 25, vamos voltar no 25, Lucas 14, 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ele, disse, para a multidão, né? Para a multidão, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Cara, isso aqui, misericórdia. Você está amando alguém mais do que o Senhor? Não pode ser discípulo dele. Apenas está o seu nome escrito ali, é salvo, pronto e acabou. Mas para ser discípulo, a minha esposa não é mais importante do que Deus na minha vida. Meu filho também não é. Meus pais não é. Ah, então agora eu vou chutar todo mundo, maltratar. Não, não é isso que o Senhor está dizendo. Olha, irmãos, ele fez aqui uma lista completa. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua irmã, mulher, filhos, irmãos, irmã, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, não pode. Agora, irmãos, para nós terminarmos aqui, eram umas frases aqui que eu sempre queria encontrar e conseguir achar. Mas isso aqui é apenas para a gente comparar. Não se sinta, se você está no caminho para ser um grande discípulo do Senhor, se você está no processo, não deixe ser levado por isso aqui que eu vou te falar, não. Amém. Carapuça não vai servir em você. Entende? Eu achei essas comparações aqui tremenda. E é muito importante nós falarmos hoje dessas comparações aqui. Tá bom? Nós vamos terminar com essas comparações aqui então, em nome de Jesus. Para um membro, para uma pessoa que apenas aceitou Jesus, né? Eu vou colocar aqui o nome de membro, né? Então a comparação aqui é o seguinte. Até mesmo para você conhecer o seu nível, como que está o seu nível, do seu cristianismo, como que está. É uma comparação. Ah, pastor, me doeu em mim. Mas se você está no processo, está no nível de crescimento, amém, irmãos. Não preocupa com isso, não. Mas é só para a gente poder ter né? Para a gente analisar como que a gente está. O membro espera os pães e os peixes. E o discípulo é um pescador. Entende? Quando o membro busca o pão, eu estou com fome, igual o passarinho, os bebezinhos, os recém-nascidos, os passarinhos lá, passarinho no ninho, fica lá com o bico, você viu? Quando a mãe chega, ele já abre o bico do tamanho maior do que eles ali, a boca, ou seja, está querendo receber. Já o discípulo não, ele vai pescar, ele vai buscar, né? O membro preocupa-se em crescer. O discípulo, o que ele quer, irmãos? Se multiplicar. Que loucura essas palavras, né? O membro devolve dízimos e as ofertas, e dá as ofertas. O discípulo entrega a sua vida como sacrifício vivo. Entende? Dízimo e oferta para ele não é mais importante. Mais importante ainda é ele entregar a sua própria vida como sacrifício vivo ao Senhor. O membro, aquela pessoa que ainda está num nível raso, ele precisa ser sempre estimulado e motivado. O discípulo, ele estimula e motiva os outros. Ele não espera para receber, ele faz. O membro precisa ser sempre estimulado e motivado. O discípulo estimula e motiva os outros. Muito forte. O membro espera receber as ordens para fazer algo. O discípulo
tem iniciativa e assume responsabilidades. Quem fez isso aqui, irmãos, estava possuído pelo Espírito Santo, né? O membro é prisioneiro das circunstâncias. O discípulo aproveita as circunstâncias para testemunhar. O membro espera a visita do líder ou do pastor. O discípulo, ele é um visitador. Não estou dizendo que um dia você não está ali naquela carência, ou alguém podia vir aqui hoje, né? Não é isso, né? Não é algo constante que você só quer ser visitado, mas o discípulo é aquela pessoa que visita também, né? O membro vai ao culto para adorar. O discípulo vive adorando. O discípulo, ele vive em adoração. Hoje eu vou me preparar, vou arrumar só para me ir lá adorar o Senhor. Ele já perdeu tempo, porque ele já tinha que estar ali adorando na sua casa. Ele já é um adorador. O membro sonha com a igreja ideal. O discípulo dá a vida pela igreja, por Cristo e pelo reino de Deus. Ele dá a vida. Ele dá a vida. O membro quer ir para o céu. O discípulo luta para levar pessoas para o céu. Que diferença, né, irmãos? O membro espera que o pastor lhe interprete a palavra de Deus. O discípulo escuta com atenção o ensino e a pregação, mas, acima de tudo, busca o auxílio do Espírito Santo para explicar a Bíblia à sua vida. É diferente, né? Não significa que eu não posso também dizer, pastor, vamos interpretar, me explica isso aqui. Não estamos falando isso aqui. Mas às vezes o membro ele só vive disso, né? Ele não busca a sua própria experiência, né? O membro espera um despertar religioso. O discípulo é parte desse despertar. O membro considera-se uma espécie de sócio da igreja. O discípulo assume o papel de servo de Cristo. E para finalizar aqui, diz assim, o último. O membro responde, Deus, eu vou pensar. O discípulo responde, Deus, eis-me aqui. É diferente, né, irmãos? Achei lindo isso aqui. Não tinha como não deixar de falar para os irmãos essas comparações aqui de membro e discípulo. Amém? Então, que você nessa noite possa sair daqui com, dentro da sua alma, do seu espírito, você tendo esse conhecimento, eu tenho que chegar ao nível de discípulo. Aí Deus fala assim, ele quer ser discípulo, então deixa eu dar a primeira prova para ele, né? Vem as provas aí. Aí você vem uma oportunidade de orar, uma oportunidade de fazer algo espiritual, você fala, opa, discípulo tem que seguir, então deixa eu fazer. Opa, discípulo é aquele que depois eu faço o meu, deixa eu fazer o do Senhor primeiro. Ou seja, sua oportunidade vai chegar e você vai estar pronto para fazer, irmãos. Acabou, né? Porque eu não sou mais um membro qualquer da igreja, eu não sou mais uma pessoa que é membro, estou indo ali, é um grupo bom, estou participando lá. Você não participa mais não, você é envolvido, né? Lembra da sociedade da galinha e do porco, né? A galinha foi fazer a sociedade com o porco, acho que os irmãos lembram disso. E aí, o porco perguntou para a galinha, o que você vai entrar? Qual que é a sua parte? Ela falou, o ovo. E aí a galinha perguntou, e você? Aí o porco falou, vou ter que entrar com toucinho. Ele teria que ser morto. Entende? Então, eu não posso ser um crente somente envolvido, eu tenho que me comprometer. Comprometimento é muito maior, muito mais profundo quando nós entendemos isso. Vida de cruz, irmãos. Todas as vezes que você for tentado por alguma situação, você fala, eu tenho que viver vida de cruz. Opa, Jesus não agiria dessa forma. Jesus não teria esse pensamento que eu estou tendo agora. Não, eu tenho que viver a forma que ele viveu. Eu tenho que viver daquilo que ele ensinou. Eu tenho que comer daquilo que ele é o meu alimento. Eu tenho que fazer dessa forma. Entende? É fácil viver vida de cruz, pronto, acabou. Hoje eu vou fazer. Aí você fala, opa, não, é vida de cruz, eu tenho que aguentar.
a afronta, eu tenho que aguentar, né, o dano, porque Jesus também suportou isso por mim. Amém, meus irmãos? Vamos orar então em nome de Jesus?